Você percebe isso tarde demais. Vai falar e suaviza, vai discordar e recua, vai se posicionar e coloca um sorriso em cima, como se precisasse pedir licença para existir. Quanto mais você tenta parecer leve, agradável e fácil de lidar, mais o seu peso desaparece na forma como os outros te enxergam. E esse é o erro que quase ninguém percebe a tempo. Você está no WhatsApp, escreve uma resposta firme, relê, suaviza, coloca um emoji, apaga uma frase e manda uma versão mais leve do que aquilo que realmente queria dizer. Quase nunca parece um grande problema. Parece só cuidado, parece bom senso, parece maturidade, mas é aqui que alguma coisa começa a se romper por dentro. Toda vez que você sacrifica clareza para não gerar desconforto, comunica uma mensagem silenciosa. Ser aceito importa mais do que ser verdadeiro. Ninguém precisa perceber isso de forma consciente para sentir, porque respeito não nasce só de simpatia. Respeito nasce quando existe a sensação de que ali tem alguém com eixo, alguém com critério, alguém que não desaparece de si no primeiro risco de atrito. E é aqui que Nietzsche entra, não como teoria, mas como uma espécie de espelho desconfortável. Ele via com desconfiança tudo aquilo que faz uma pessoa viver em função do olhar coletivo, não porque gentileza seja fraqueza, mas porque quando sua referência passa a ser a reação dos outros, você começa a se afastar da própria força sem perceber. O custo invisível é esse: você acredita que está preservando a relação, quando na verdade está apagando sinais de consistência. E depois de um tempo, isso deixa de ser um detalhe. Vira linguagem, vira postura, vira um jeito de existir tentando não incomodar. É por isso que o problema raramente começa numa grande humilhação. Ele começa nesses pequenos momentos em que você troca verdade por aceitação e chama isso de equilíbrio. Você está numa conversa em grupo. Alguém faz uma piada meio humilhante sobre você. Todo mundo ri. E você ri junto rápido demais. Por fora parece leveza, mas quase nunca é. Muitas vezes é reflexo. É autoproteção. É o corpo tentando mostrar que está tudo bem antes mesmo de você sentir o que aquilo fez por dentro. E aqui mora um detalhe que corrói sua presença sem fazer barulho. Você não ri porque foi engraçado. Você ri para não piorar o clima. Ri para não parecer sensível. Ri para não correr o risco de ficar sozinho contra o grupo. Nietzsche desconfiava profundamente desse tipo de adaptação à aprovação coletiva. Não porque a resposta certa seja revidar sempre. Não porque força seja agressividade. Mas porque existe um momento em que o seu sorriso deixa de ser liberdade e vira defesa. E quando isso acontece, o que os outros percebem, mesmo sem formular, é simples. Sua reação já está treinada para preservar pertencimento, não para proteger dignidade. O problema aparece exatamente aqui. Quando você abre mão da própria leitura do que aconteceu para manter a aceitação, vai ensinando o ambiente a medir você pelo quanto consegue se dobrar sem protestar. Parece uma coisa pequena, mas não é. Porque esse erro não aparece só quando alguém te desrespeita. Ele aparece principalmente quando você quer parecer uma pessoa fácil de lidar. No trabalho, na faculdade ou numa conversa importante, você já sabe que discorda. Mas começa assim. Talvez eu esteja falando besteira, mas antes mesmo de apresentar a sua visão, você a diminui. Antes mesmo de ser confrontado, já entra pedindo desculpa por existir em forma de opinião. Isso parece humildade. Parece educação, às vezes até parece inteligência emocional, mas no fundo é outra coisa. É o hábito de amortecer a própria verdade para reduzir o risco de rejeição. E quando isso se repete, algo muda na forma como você mesmo passa a se escutar. Sua percepção deixa de soar como referência, começa a soar como incômodo, como excesso, como algo que precisa vir editado para merecer espaço. Nietzsche enxergava aí um problema de valor. Quando uma pessoa não sustenta o que vê, o que sente ou o que pensa, ela começa a tratar a própria visão como secundária. E quem trata a própria visão como secundária, ensina os outros a fazerem o mesmo. Esse é o tipo de enfraquecimento que quase ninguém nota no momento em que acontece. Não tem escândalo, não tem ruptura visível, só uma sequência de pequenos recuos que vão tirando densidade da sua presença. Observe isso com honestidade. Quantas vezes você suaviza uma verdade legítima, não para comunicá-la melhor,
mas para não correr o risco de parecer incômodo. Depois de um tempo, esse padrão não fica só na fala, ele desce para o corpo. Você entra num ambiente novo, uma reunião, um encontro, uma mesa com gente que parece mais segura, mais articulada, mais importante. E o seu corpo muda antes da sua fala mudar. A postura fecha, a voz perde firmeza, o olhar procura a aprovação. Seu ritmo já não é mais o seu, quase nunca acontece de forma consciente. É como se o corpo entendesse primeiro que, naquele lugar, sua presença precisa ser negociada. E esse é um dos sinais mais profundos desse erro. A necessidade de aceitação deixa de ser só um pensamento. Ela vira linguagem corporal, vira tensão no ombro, vira pressa para concordar, vira cautela excessiva antes de ocupar espaço. Antes mesmo de você tentar se posicionar, seu corpo já comunica recuo. Nietzsche insistia numa coisa difícil de admitir. Certos modos de viver param de ser escolha e viram estilo de existência. Não é mais um momento isolado. Não é mais só timidez. Vira um jeito de ocupar o mundo pedindo permissão. E quando isso se repete, nasce uma identidade silenciosa, a de alguém que se adapta rápido demais à hierarquia invisível do ambiente. Você nem sempre percebe na hora, mas sente depois. Sai mais cansado, mais contraído, com a impressão de que passou o tempo inteiro administrando a própria imagem em vez de simplesmente estar ali. Hoje basta observar uma coisa. Quando você entra perto de alguém que considera mais importante, seu corpo expande ou se recolhe, porque quando esse padrão se repete, você começa a construir uma identidade inteira baseada em não incomodar. O erro que faz ninguém te levar a sério não é falar baixo, ser introvertido ou ser gentil. É passar a mensagem de que qualquer desconforto externo vale mais do que a sua posição interna. A partir daí, os outros nem precisam te diminuir de forma explícita. Seu comportamento começa a fazer esse trabalho por eles. Porque quando o ambiente percebe que basta um pouco de tensão para você se editar, se corrigir ou se apagar, sua presença perde peso antes mesmo de qualquer confronto. Ser levado a sério não depende só do que você diz. Depende do quanto os outros sentem que existe algo em você que não muda só para manter o clima confortável. Você abre o Instagram. Pensa em postar algo que realmente acredita, uma opinião, uma frase mais firme, uma leitura sua sobre a vida, mas antes de publicar, começa a editar. Tira o que pode incomodar, suaviza o tom, deixa mais neutro, mais palatável, mais seguro. No fim, já não parece expressão, parece prevenção. Você não está tentando comunicar melhor. Está tentando reduzir a chance de ser mal interpretado, rejeitado ou lido de forma negativa. E isso não acontece só no Instagram. Acontece em conversa, no trabalho, no jeito como você responde, no jeito como você se apresenta, no tipo de parte sua que você mostra e no tanto que esconde para parecer aceitável. Nietzsche chamaria isso de vida reativa. Você já não parte do que considera verdadeiro, parte do que imagina que será aceito. Esse é o ponto em que a imagem social começa a comandar a sua presença por dentro. E quanto mais você vive assim, mais difícil fica saber onde termina a prudência e onde começa o medo de ser visto como realmente é. Você sai de uma conversa pensando que fez tudo certo. Foi educado, foi agradável, foi tranquilo, não criou atrito, não pesou o ambiente. Mas quando chega em casa, sente outra coisa. Um cansaço estranho, uma irritação silenciosa. Como se tivesse passado tempo demais longe de si mesmo. É aqui que esse padrão fica mais difícil de perceber, porque ele começa a se vestir de virtude. Você chama de maturidade aquilo que muitas vezes é recuo, chama de humildade aquilo que no fundo é medo de sustentar diferença. Chama de bondade aquilo que só está tentando evitar conflito a qualquer custo. E esse disfarce é perigoso porque parece moralmente bonito. Nietzsche provocava exatamente esse ponto. Nem tudo o que parece bondade nasce de força interior. Às vezes nasce do medo de exclusão, do medo de ser mal visto, do medo de bancar a própria posição e arcar com o desconforto que isso produz. Então a pessoa vai se tornando correta por fora e ausente por dentro. Esse é o tipo de desgaste que quase ninguém vê, porque socialmente você parece equilibrado, mas intimamente sente que está se traindo em pequenas doses.
Observe com seriedade onde a sua suposta maturidade é, na verdade, autonegação com linguagem educada. E o preço real disso não é só social, é interno. Domingo à noite. Você relembra a semana e percebe uma coisa pequena demais para parecer grave. Disse "tanto faz" várias vezes, quando não era tanto faz. Tinha preferência, tinha limite, tinha incômodo, tinha vontade, mas você foi deixando passar. Na hora parece irrelevante. Só um ajuste, só um jeito prático de evitar desgaste. Só uma concessão pequena para manter tudo funcionando. Mas o acúmulo disso muda a sua relação consigo. Cada omissão desse tipo enfraquece um pouco a sua referência interna. E depois de um tempo, você já não sabe com nitidez o que pensa, o que quer, o que aceita e o que recusa. Esse é o custo que quase ninguém nomeia. O problema não é só perder respeito dos outros. É perder contato com a sua própria hierarquia de valor. Nietzsche tocava exatamente nesse ponto. Uma vida sem eixo interno vira uma vida negociável demais. Qualquer ambiente te redefine. Qualquer pessoa mais firme te desloca. Qualquer pressão pequena já basta para te editar por dentro. E então surge uma espécie de vazio silencioso. Você está presente em todos os lugares, mas não inteiro em nenhum. É por isso que a saída não começa performando força, não começa tentando parecer mais duro, nem copiando trejeitos de autoridade. Ela começa no momento em que você para de se abandonar nos detalhes. Ser levado a sério não começa quando você impõe medo, começa quando os outros percebem que existe um ponto em você que não muda só para manter conforto social. Respeito não nasce de agressividade, nasce de consistência visível. Muita gente não é desvalorizada porque tem pouca presença. É desvalorizada porque se corrige o tempo inteiro antes mesmo que o mundo a confronte. E esse é o detalhe que muda tudo. Você não precisa virar alguém frio. Não precisa endurecer a voz. Não precisa encenar uma força que não sente. Precisa perceber onde está traindo pequenas verdades para comprar aceitação imediata. Porque no longo prazo, o que faz alguém ser levado a sério não é carisma, volume ou habilidade de impressionar. É a sensação de que aquela pessoa não desaparece de si para caber no ambiente. Nas próximas 24 horas, escolha um momento pequeno e sustente sua posição por 5 segundos a mais do que o normal, sem se justificar demais. Depois observe. Você estava sendo claro ou só tentando não desagradar? Se esse vídeo te mostrou algo que você nunca tinha conseguido nomear, comenta "Eu vou sustentar minha posição". E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão sobre Nietzsche, psicologia profunda e presença no mundo, se inscreve no canal.